Teherã faz contagem regressiva para o dia zero. Começa a se mover em direção à República Verde. No meio do século XX, Teherã vira de potência nuclear a pedinte d'água. O regime iraniano ameaça o mundo com mísseis, mas não dá ao povo água na capital. Já implora água aos seus vizinhos. As pessoas não fazem fila por pão grátis. Milhões de iranianos, com latas, se atropelam por garrafões plásticos de água para casa. Só ar e desamparo nas torneiras. A civilização ruiu. Por isso o presidente Masoud Pezeshkian ergueu a bandeira branca. Em desespero, afirmou que mover Teherã virou uma necessidade. Sua solução é o maior plano de fuga que a história moderna já viu: realocar a capital e fugir. Eles fogem porque o Irã vive falência hídrica. Então, como um candidato à superpotência acabou assim? A resposta está naquela mancha branca do mapa. Essa enorme mancha branca não é formação geográfica. É uma bomba relógio biológica armada pelo regime iraniano contra seu próprio povo. Lago Urmia, maior do Oriente Médio, sumiu do mapa por um dos maiores crimes ecológicos da história humana. Enquanto a elite de Teherã desviava a água para lucrar, deixou um buraco de sal tóxico de 10 bilhões de toneladas. Este desastre passou do ponto sem volta. E sempre que o vento sopra, tempestades de sal levam morte aos pulmões de milhões, anunciando crise transfronteiriça. Agora testemunhamos uma versão muito mais rápida, letal e densamente povoada do desastre do Mar de Aral. E o terremoto demográfico desencadeado por esta situação detonou uma onda de refugiados que cruzará as fronteiras do Irã e abalará toda a região, incluindo a Turquia. A iminente falência hídrica do Irã devastou a natureza e também minou a própria sobrevivência do Estado iraniano. Para entender real magnitude do desastre, veja a cena do crime. Grandeza geológica e histórica do Lago Urmia. Este não era um corpo de água comum. Era um patrimônio de 1 milhão de anos escondido entre as montanhas, 1.270 m acima do nível do mar. Massa d'água: 140 km/h, 90 x Manhattan. Termostato do clima regional. Unesco 1976, Artemia, Aves. Porém, esta fortaleza natural sofreu, nos últimos 50 anos, ataque de engenharia mais brutal da história. Embora o regime alegasse que a seca era culpa do clima, imagens de satélite e dados gritam: o culpado é um sistema humano. Desde os 90, o governo iraniano cortou sistematicamente principais canais que alimentavam o lago, em nome do chamado desenvolvimento. Contra a ciência, mais de 40 barragens em 13 rios que mantinham o lago. Águas de rios como Zahini e Simini foram represadas por barragens de concreto antes de alcançar o lago. Para onde foram esses bilhões de m d'água presa? É aqui que surge o lado sombrio da história, conhecido como a máfia da água. Essa água foi desviada para culturas que consomem água demais e jamais deveriam ser cultivadas no semiárido. Nestas terras onde a água vale ouro, incentivou-se cultivo de culturas intensivas em irrigação, como beterraba açucareira e maçãs, enriquecendo elites próximas ao regime. Esta pilhagem agrícola não só consumiu a água da superfície, mas também visou as reservas subterrâneas. Quando rios superficiais secaram, população e empresas recorreram desesperadas ao subsolo. Relata-se que o número de poços ilegais escavados em toda a bacia ultrapassou 80 mil. Poços secaram aquíferos milenares. Assim, as fontes subterrâneas que alimentavam o lago também secaram, e o solo começou a ceder e compactar ao perder água. Como se toda essa exploração de recursos não fosse suficiente,
Um dos maiores erros de engenharia que a mente humana poderia conceber foi construído como um punhal cravado no coração do lago, a rodovia Mártir Kalantari. Aterro de 15 quilômetros, Urmia-Tabriz cortou o lago ao meio. A obra da estrada bloqueou o fluxo natural da água, acelerou o assoreamento e destruiu a autolimpeza do lago. Antes um organismo vivo, o lago foi sufocado por esta rodovia e virou duas poças moribundas separadas. Hoje, extinção, não declínio. O lago, que tinha 30 bilhões de IMI nos anos 1990, agora perdeu mais de 95% do volume. As praias, antes navegáveis e cheias de turistas, viraram desertos de sal tóxico por quilômetros, com pieres abandonados. Dados de satélite confirmam: o lago não é mais permanente, virou apenas poça temporária formada por chuvas sazonais. Esta foto não é capricho da natureza, é crime ecológico planejado e executado, lucrativo. Quando o ministro da Energia Abbas Ali Abadi apareceu em 3 de dezembro, não anunciava nova estratégia. Erguia a bandeira branca de rendição do regime. O ministro admitiu oficialmente ao mundo todo a vergonhosa verdade ocultada por anos: compraremos água dos vizinhos. Para uma potência regional, ostentando mísseis hipersônicos e programa nuclear, essa frase foi suicídio diplomático. Teherã enriqueceu urânio, não encheu copos. O aspecto mais tragicômico e humilhante da situação foi a porta a qual o Irã estava implorando por água. O Irã moderno foi forçado a negociar com o Afeganistão governado pelo Talibã para acessar a mais básica fonte de vida. Esta situação foi o quadro mais concreto do declínio e da impotência de Teherã na hierarquia regional. Então, a crise é realmente tão profunda? As análises do climatólogo Nasser Karami mostram que o quadro não é apenas crise, mas impossibilidade matemática. Karami brada a dura verdade: recursos hídricos atuais do Irã sustentam, no máximo, 50 milhões de pessoas. Porém, população iraniana se aproxima rápido de 100 milhões. Em suma, o regime tenta manter vivas o dobro de pessoas que geografia suporta, com recursos esgotados. Essa equação insustentável levou o Estado a tomar uma decisão radical e humilhante. O regime está mudando para um sistema chamado importação de água virtual para fechar a lacuna. Este termo rebuscado significa fim da agricultura. O Estado decidiu secar os campos para conservar água e importar alimentos para o povo. Esta decisão põe fim ao mito do país autossuficiente, contado ao povo desde a Revolução de 1979. A doutrina da economia de resistência ruiu, substituída pela dependência alimentar. Segurança alimentar iraniana agora depende de fornecedores estrangeiros. Importar água cede soberania. Isso marca o colapso da doutrina do país autossuficiente. Agora que o lago morreu, o pesadelo do povo começou. 10 bilhões de toneladas de sal tóxico sufocam milhões. Doenças respiratórias e câncer explodiram em Tabriz e Urmia. População vive condenada em câmara de gás invisível. Mas o filme de terror não termina aí. Quando a água acaba, a lei da selva começa. Uma máfia da água surgiu nas ruas de Teherã. Guarda revolucionária controla caminhões-pipa que entram na cidade. Água é arma. O regime só fornece água aos bairros leais, punindo bairros pobres com a seca. No mercado negro, 1 litro de água custa 10 vezes mais do que a gasolina. Vizinhos roubam água uns dos outros. A confiança social evaporou. O colapso da agricultura ameaça o suprimento e destrói a economia rural. O desemprego aumenta. As vilas se esvaziam. Começa a migração desesperada às cidades. Outra onda é o grito silencioso da biodiversidade.
Uma reserva da biosfera protegida pela Unesco virou cemitério ecológico diante de nossos olhos. O efeito cascata deste desastre não se limita à ecologia e economia. Cria profunda fratura sociológica. O Lago Urmia não era só água para azerbaijanos, curdos e outros povos da região. Era identidade cultural, lugar de memória. Se o secamento também seca o modo de vida, tradições e esperanças futuras dessas comunidades locais. O turismo colapsou totalmente. Hotéis, restaurantes e instalações à beira do lago viraram prédios fantasmas. Desespero econômico gera agitação. As pessoas veem que a promessa do Estado de protegê-las falhou, e ele é autor dessa destruição. Esta situação alimenta raiva e desconfiança sem precedentes contra o regime de Teherã. Irã. Região. Impacto ecológico. A crise do Lago Urmia não é simplesmente uma falha de gestão ambiental para o regime iraniano. É um suicídio estratégico que mina fundamentalmente a legitimidade do regime. A cena diante de nós é o que autoridades iranianas e especialistas ambientais temem ver, até em pesadelos. Colapso estatal causado pelo clima. Relatos de servidores do meio ambiente iraniano e observadores internacionais revelam realidade assustadora. Se o lago secar e tempestades de sal atingirem o pico, 6 a 15 milhões de moradores podem ser forçados a deixar suas próprias casas. Estima-se. Não é só migração, é um êxodo. Para onde 15 milhões? Teherã, capital já em crise hídrica. Sua infraestrutura colapsa, trânsito e poluição do ar tornam a cidade inabitável. Com desemprego e inflação recordes e uma crise de moradia em curso, Teherã não consegue absorver milhões de novos refugiados. Esta situação empurrará as tensões sociais pré-existentes na capital ao limite, gerando pânico e deflagrando confrontos de rua e levantes contra o regime. Ou vizinhos? Êxodo no noroeste iraniano acabará na fronteira turca. Milhões fugindo de terras inabitáveis para regiões seguras, no oeste e norte, causariam crise de refugiados e problemas de fronteira para a Turquia e Azerbaijão. Esse cenário desestabilizaria equilíbrios regionais, pressionaria fronteiras da OTAN e geraria fortes tensões geopolíticas entre o Irã e seus vizinhos. O colapso ecológico do Irã se tornaria um foco de instabilidade exportado para seus vizinhos. Numa visão estratégica mais profunda, esta crise pode ativar divisões étnicas internas latentes no Irã. A bacia do Lago Urmia é uma região densamente povoada por turcos azerbaijanos. População local viu o lago secar não apenas negligência, mas política deliberada do regime de Teherã contra eles. O fato de estruturas ditas máfia da água, ligadas aos guardas revolucionários, sugarem água da região e levá-la para outros lugares, reforça a percepção popular de que querem expulsar-nos de nossa terra. Essa percepção pode transformar vitimização ambiental em raiva política, impulsionando separatismo-autonomia contra governo central. A crise hídrica vira grave problema de segurança interna, já ameaçando o território iraniano. A capacidade do regime de lidar com a crise parece esgotada. Anos de corrupção, incompetência e má gestão sufocaram o aparato estatal. Projetos bilionários, como o resgate do Lago Urmia, ficaram no papel, verbas sumiram e a realidade no terreno não mudou. Para o povo, Estado é problema. O contrato social rachou, fragmentou-se como um leito seco de lago. Além disso, esta situação demonstra o fracasso da doutrina de economia de resistência do Irã, uma estratégia que se dizia autossuficiente e consumiu água irresponsavelmente. Em nome da segurança alimentar, acabou tornando o país dependente de fontes externas e destruindo sua base produtiva. Irã desafia impérios, geografia impõe-se. Sem água, sem agro. Sem agro,
sem segurança alimentar. Sem ela, soberania é só slogan. A crise do Lago Urmia não é caso isolado, mas sintoma de colapso sistêmico. O Irã paga o preço por uma gestão que consome recursos sem repor, sacrificando sustentabilidade de longo prazo por ganhos políticos e econômicos imediatos. Não só dinheiro, custa até a saúde, futuro, talvez o Estado. A geografia está se vingando, e essa vingança avança de uma forma tão certa e destrutiva que nenhuma força militar ou propaganda ideológica pode detê-la. Regime preso no deserto de sal que criou. Parece vitória contra a natureza, o perdedor é claro. Uma geração consumiu um legado de milênios e deixou apenas um monte de poeira tóxica às futuras gerações. Cada grão de poeira que sobe do lago que seca é alerta em chamas ecoando nos céus do Irã. Este tiro de alerta manda recado ao Oriente Médio. Suas fronteiras não protegem, seus mísseis não atingem esse inimigo. A destruição não veio de fora, veio de dentro, dos poços cavados por vocês mesmos. Irã, depois da meia-noite. Tarde. Opiniões? Escreva nos comentários. Para acompanhar novos vídeos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.